do Porto realmente é o pior europeu, mas ontem o Botafogo, por exemplo, venceu e sofreu mais contra o Seattle do que o Palmeiras contra o Porto. Então, por isso que para mim a análise continua sendo que o Palmeiras fez um bom jogo, porque o Seattle não, mas eu não estou falando do Botafogo. E conseguiu atrapalhar. Não, mas estou falando do Palmeiras. Nível brasileiro. Daqui a pouco. Não, mas eu não estou falando do Palmeiras. Sim, mas eu não estou comparando ninguém, estou falando do Palmeiras. Você está colocando a parada num time que eu não estou citando, que é o Botafogo. Botafogo é daqui a pouco. Vamos falar do Botafogo. É que analisar, se a gente analisa só o Palmeiras e o Porto. Pessoal, esse é o grande problema quando você tem torcedores com microfone na mão e com o espaço que esses caras têm. Mauro César Pereira, cara, todo mundo já conhece o perfil dele, ele se acha o dono da verdade, mas nesse caso aí, ele teve razão, pô. A discussão aí é do Palmeiras, esse Danilo aí, que é um clubista do caramba, do nada, resolveu falar do Botafogo. Cara, Palmeiras fez um jogaço ontem, amassou o Porto. Botafogo não jogou tão bem, mas no final venceu. Mas enfim, pessoal, quer uma análise sem clubismo, cara, imparcial? Então, continue aqui no vídeo e vem comigo. Fala aí, galera, beleza? Cristiano aqui. Galera, o que acontece com esses caras aí, o Mauro César Pereira, esse tal de Danilo aí da UOL? Cara, são torcedores com o microfone na mão. O que me parece é que o Mauro César Pereira, ele tá cada vez menos disfarçando o seu clubismo, né? Todo mundo sabe que o Mauro César Pereira é torcedor do Flamengo e tá tudo certo, cara. Problema zero. E todo mundo sabe que esse Danilo aí é torcedor do Palmeiras. O problema, cara, é quando você é um profissional, você deveria ser isento, pelo menos você recebe pra isso, pra ser isento, e você não consegue disfarçar a sua paixão, cara. Os caras estão ali falando sobre futebol, tentando trazer uma ideia para o espectador de uma forma imparcial, mas não conseguem controlar sua paixão. Entendem? Levam tudo pro lado pessoal. Se um começa a falar do time de fulano, fulano reclama com ciclano e por aí vai. Então assim, é difícil você acompanhar um canal como a UOL, num canal imenso. Você deveria apresentar jornalistas para traçar o futebol de uma forma imparcial, de uma forma isenta, e você se depara com cenas como essa. O Mauro César Pereira, cara, eu vou te falar, eu era fã do Mauro César Pereira lá no início, lá na ESPN. Mas eu não sei o que aconteceu com o Mauro César Pereira, cara, que ele se tornou um cara cada vez mais intragável, se tornou um cara inflexível. O Mauro César Pereira é aquele cara que parece que você tem que pisar em ovos com ele o tempo todo. Se você falar algo que não agrada, meu irmão, já era. E essa galerinha da UOL aí, cara, tipo assim, eles têm uma direção, sacou? Eu particularmente não gosto. Eu só entrei na UOL lá, peguei esse poste pra estar falando com vocês aqui, certo? Mas eu penso assim, o cara não consegue segurar a sua paixão. Eu sei que é difícil às vezes mesmo, né? Esse canal, por exemplo, aqui, eu vou mudar o nome dele, né? Ele se chama O Cris FC. Meu nome é Cristiano. Ele se chama O Cris FC. Mas eu vou mudar o nome, vou esperar aí 12 dias para poder mudar o nome no YouTube. Ele vai se chamar assim, Clubista Eu. Certo? Tá? Eu tenho meu time de futebol. Mas eu procuro ser totalmente imparcial, irmão. Eu não vou deixar a minha paixão pelo meu time me cegar a ponto de não ver o óbvio, sacou? A ponto de quando alguém fala qualquer coisa que não vai de encontro aos interesses do seu clube, você se irrita, você fica todo histérico ali, o que é o caso do Mauro César Pereira, o que é o caso desse Danilo, o que é o caso de muitos por aí, cara. E o pior é que essa galera tem muito espaço, irmão. Essa galera tá aí na ESPN, tá na UOL, ou seja, emissoras, sites, portais imensos. Tá falando de emissoras, de a UOL, por exemplo, pô, deve ter aí o quê? Uns 5 milhões de inscritos só no YouTube, entendeu? Então, tipo assim, é uma galera que tem muito espaço, e esse é o problema de você dar muita oportunidade para esses caras, que eles não conseguem trazer uma análise imparcial, que é a análise que você quer, que é a análise que você precisa. Não, pô.
desfilam o clubismo, colocam suas paixões em jogo. Isso é muito complicado aqui na plataforma. Bom, o Mauro César Pereira, ele tem o canal dele, né, cara, no YouTube lá. O público dele é basicamente voltado para falar sobre Flamengo, tá? Todo mundo sabe disso. Ele não deixa isso claro, mas é só você ver aí os vídeos no canal do Mauro César Pereira que você vai me dar razão aqui. Esse Danilo, eu confesso que eu não conheço, é um cara jovem, né? Por que ele não faz um canal também do Palmeiras, para falar do Palmeiras, da sua paixão? Cara, aqui no canal eu quero falar sobre todos os times, cara, porque todos os times merecem muito respeito. Porra, Palmeiras fez um jogaço ontem, porra. Pra mim, eu volto a falar, eu acho que dos 4 clubes aí que estão disputando o Mundial, esse Mundial da FIFA, na minha opinião, Cristiano, tá? Eu acho que Palmeiras e Flamengo tem muita chance de passar. Botafogo venceu ontem. Ah, mas o Botafogo não jogou bem, não interessa, cara. Ganhou o jogo, pô. Não interessa, ganhou o jogo. Ah, mas não interessa. Mas infelizmente o Botafogo caiu num grupo muito complicado. Gente, o que é isso, Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain pegou o Atlético de Madrid pra nada, pô. Pegou o Internacional na final pra nada. Assim, claro, é futebol, pode acontecer qualquer coisa, mas você, botafoguense, cara, assim, complicado, cara. Pegar o Atlético de Madrid, pegar o Paris Saint-Germain quinta-feira, assim, os caras estão jogando muita bola. O Atlético de Madrid perdeu ontem, mas, pô, contra o Botafogo é um jogo complicado, cara. Acho que o Atlético de Madrid tem um pequeno favoritismo contra o Botafogo, mas o Botafogo é o atual campeão da América, cara. É o atual campeão brasileiro. Tem jogadores ali com muito talento, tipo Marlon Freitas. Chegou agora o Correia, chegou o Arthur Cabral. E o Jesus, pô, vai fazer muita falta o Botafogo. Fluminense também estreia amanhã, daqui a pouco tem o Flamengo. Acho que o Flamengo vence, certo? Então assim, galera, o problema dessa turma da UOL aí, da ESPN, essa galera não consegue disfarçar o clubismo. Eles não conseguem. E é muito simples de resolver, cara. Faça como eu aqui, ó. Crie um canal. Se bem que eu não sou clubista aqui, né? Muito pelo contrário. O nome do meu canal é Clubista Eu, é uma provocação, uma sátira. Agora, o cara não consegue esconder a sua paixão, tá tudo certo, irmão. Porra, faz um canal pra falar do seu clube agora. Nem você, nem eu merecemos nos deparar com essa cena patética aí do Mauro César e Danilo, acho que é Danilo Lavieri, esse nome? Depois eu coloco aqui. Discutindo, pô, cada um defendendo o seu ali, mas nessa discussão, cara, eu dou razão ao Mauro César, tá? Porque assim, o Mauro César estava analisando o jogo do Palmeiras, o Mauro César deixou claro que o Palmeiras poderia ter vencido o jogo, e o tal do Danilo, cara, do nada colocou o Botafogo na discussão, pô. Do nada, pô. Entendeu? Aí quando o Mauro César Pereira questionou, pô, a gente tá falando do Palmeiras aqui, não estamos falando do Botafogo. Então, pô, cara, eu já gostei do Mauro César, hoje eu confesso a você que não faço questão de assistir os vídeos do Mauro César, mas nesse caso, o Mauro César teve razão, cara. Galera, se inscreva no canal, cara, dê essa moral pra gente aqui, começando aqui agora no YouTube, tá bom? Conto muito com seu apoio, dê um likezinho se você gostou do conteúdo, tamo junto, um grande abraço.